Olá pessoal, bom dia. Estou aqui no centro, né? Aqui esperando a minha esposa que foi fazer umas compras ali rapidamente. E vou aproveitar esse pouco tempo que eu tenho aqui para fazer esse vídeo, certo? Pessoal, é um assunto bastante interessante, certo? O meu nome é Francisco Almeida, né? Eu estou fazendo sempre vídeo aqui sobre assuntos de modo geral, né? Vários assuntos, certo? E hoje eu vou falar sobre um assunto que atinge muita gente, certo? E prejudica demais várias pessoas. E qual é esse assunto? Veja bem, é sobre vícios, certo? Eu vou mencionar para vocês aqui uma estratégia que eu adoto, que eu observei, que é super interessante, que eu aconselho muitas pessoas que têm esse problema com vícios. Eu sempre dou esse conselho para essa pessoa, para essas pessoas. Inclusive eu tenho um irmão que eu sempre falo isso para ele, ver se ele consegue sair de algum vício, que eu vou mencionar aqui também, certo? Mas esse assunto é: qual a estratégia que eu uso para eliminar vícios, certo? De um modo geral, certo? Pessoal, vícios, ele é uma coisa que prejudica demais todas as pessoas. Agora veja bem, uma coisa super interessante que eu vou falar aqui. Você sabia que ninguém, mas é ninguém mesmo, consegue viver sem vícios, né? Todos nós temos vícios, seja eles bons ou ruins, mas não deixa de ser um vício. Não tem como a gente viver sem vícios, certo? E resumindo, de forma mais clara, veja bem, eu vou citar um exemplo de vícios positivos. Por exemplo, a pessoa que gosta de ler, né? É um hábito, né? Não deixa de ser um vício, né? Eu mesmo gosto bastante de ler, né? Sempre alguma coisa que eu vejo, eu quero ler, né? Não deixa, é um hábito, mas não deixa de ser um vício também. Agora, os vícios negativos, por exemplo, bebidas alcoólicas em geral, cigarro, certo? Pornografia, isso é viciado em estar olhando pornografia. Esse aí é um tipo de vícios comportamentais, certo? E quando é que ele passa a ser negativo, esse vício? É quando você deixa de ter controle sobre essas atitudes. E isso é muito ruim, gente, muito ruim mesmo. Agora vamos para a estratégia que eu adoto para vencer esses comportamentos, principalmente os comportamentos negativos dos vícios, certo? Mas que estratégia é essa, pessoal? Eu vou logo ao ponto. Gente, a gente não nasceu com certas atitudes. Por exemplo, quem tem o hábito de fumar, certo? Você se imagine quando você começou a fumar. Antes de você iniciar esse ato de fumar, você já vivia normal, tinha uma vida tranquila, certo? Por isso eu sempre penso dessa forma: pô, eu não nasci com isso. Por exemplo, eu posso viver sem isso, porque como eu nasci sem esse vício, eu posso continuar minha vida sem esse vício, no caso do cigarro, no caso da bebida alcoólica, no caso de estar olhando pornografias, certo? São atitudes que a gente pode eliminar da nossa vida, certo? Agora a grande questão é: como eu vou fazer para eliminar isso? Como eu acabei de falar, eu uso essa estratégia de dizer: eu não nasci com essa atitude e é uma atitude negativa, então eu vou eliminar ela da minha vida. Agora é o seguinte: nem todo mundo vai conseguir de primeira, eu vou fazer isso, não, você vai adotando isso aos poucos. Você sempre lembra desse pensamento, né? Que você não nasceu com essa atitude, com esse vício. Então você tem como você eliminar ele sim da sua vida. Gente, eu tenho um caso super interessante na minha família mesmo. Meu pai hoje já é falecido, certo? Eu lembro demais. Meu pai, ele era pescador, né? Pescaria e tal. E ele tinha o hábito, ele fumava, lógico, né? E veja bem, eu lembro com um rapaz com uma média de 50 anos, que ele tinha 50, foi de 50 para 52 anos no máximo. Eu lembro, ele deixou de fumar. Ele simplesmente disse: não vou mais fumar. E simplesmente deixou, na hora mesmo. Na época eu não tive a curiosidade de questionar ele, perguntar: papai, por que você deixou de fumar? Né? Eu não cheguei a fazer essa pergunta para ele, mas se eu soubesse, eu tinha feito essa pergunta. Eu não tive essa curiosidade.
Mas eu lembro demais quando ele deixou de fumar. Foi de primeiro, ele disse que não ia fumar mais e deixou o cigarro. O outro caso é no meu irmão. O meu irmão, eu tenho um irmão que ele é fumante e ele também, ele bebia muito, certo? Depois que meu pai faleceu, ele deixou a bebida. Interessante, ele deixou mesmo, deixou. O cigarro ele continua ainda, mas a bebida ele deixou, graças a Deus, né? É um ponto positivo aí para ele. E eu sempre que eu converso com ele, eu falo, rapaz, deixa o cigarro, tenta pelo menos reduzir o consumo do cigarro aos poucos, até tu eliminar ele aí da tua vida, certo? Mas ele continua fumando ainda, infelizmente, né? Mas eu acredito que ainda eu vou ver ele sem o uso do cigarro. Pois é, pessoal, nesse vídeo eu quero deixar essa mensagem aí para você que tem algum vício negativo, destrutivo, ou algum amigo, algum parente. Dê esse conselho para ele. Passe esse vídeo para ele, é um vídeo curto. Com simples atos você pode mudar a sua vida. Qual é esse conselho? Você não nasceu com essa atitude, com esse vício, né? Você vivia sem esse vício, certo? Você incorporou ele, você tem como tirar ele da sua vida. E eu tenho certeza que isso só vai acrescentar na sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa minha mensagem. Eu agradeço demais. Se inscreva no canal, faça seus comentários e pode fazer também suas perguntas, caro que, certo? Meu muito obrigado e bom final de semana. Falou, pessoal!